Salve galera, hoje a gente vai resolver mais uma série de frases, né, do Michael Swain. Hoje eu peguei do capítulo 2, no qual a gente vai resolver aí algumas frases, no total acho que tem 24 frases aí, para a gente discutir aí o porquê elas estão erradas, beleza? Desde já também eu já peço o like, algum comentário, para ajudar a divulgar o canal. E quem também tiver interesse em aprender conteúdo de português, matemática, inglês, física, relacionado à prova da EA, que foi uma prova que eu já passei, pode entrar em contato, vou deixar aí o meu WhatsApp, aí os senhores entram em contato aí para qualquer dúvida, beleza? Show? Então bora lá. A primeira frase. I was being depressed when you phoned. Tipo assim, eu estava depressivo quando você ligou. Bom, nessa frase o erro é utilizar esse verbo, o verbo to be, no modo ing. E por que está errado, João? O motivo é que esse being ele é usado para situações e comportamentos em que sejam temporários, mas eles não podem ser utilizados para relação de sentimento, como no caso aqui, depressed, que é tipo depressivo, eu estava meio que depressivo quando você ligou. Então, a maneira correta de se escrever aqui seria basicamente colocar na forma tradicional mesmo, né? I was depressed, quando você telefonou, quando você ligou. Então, esse ing a gente deve evitar quando se trata aí de sentimentos, beleza? A 2. Veja que I don't often be sick. O erro dessa questão está no ato de colocar esse be aqui, beleza? Normalmente, a gente com o do e o auxiliar na negativa e o be, o verbo to be, a gente não utiliza eles dois, tá? Então, o correto mesmo seria I don't often. Deixa eu melhorar isso aqui. Don't often seek, ok? Ou seja, se você percebeu o do na negativa, nunca você deve utilizar o verbo to be. Safo? Claro que existem exceções, mas vão ser bem pontuais aí, nesse quesito. Safo? A 3. A hole is my sleeve. É tipo, há um buraco na minha manga. Sleeve também, lembrando, deixa eu apagar aqui em cima. Sleeve também relaciona aquele manguito, né, no braço. Então, pode se referir à manga de camisa, mas também pode se referir àquele manguito que cobre o braço todo, né? Aquele pano que cobre o braço inteiro. Então, o erro dessa questão é não colocar o there. Vocês vão ver que o there é muito importante, porque o there ele é meio que um sujeito, um pseudo-sujeito, né? Um falso sujeito no inglês. Como assim, João? Em frases desse tipo, em que quer dizer que existe alguma coisa, em que há alguma coisa, o there nesse sentido é igual a há, beleza? Em que há alguma coisa, a gente deve colocar ele sempre na frente da frase, sabe? Então é there, a hole, há um buraco, is in my sleeve. Safo? Apesar do Michael Swain dizer que essa frase não está incorreta. De certa forma, ela está até correta, né? Só que ela soa meio que antinatural. No inglês escrito, essa forma aqui deveria haver o there, beleza? Não é totalmente errada, mas se cair na prova, os senhores devem marcar a alternativa que contém o there. Safo?
Da mesma forma na 4. Na 4, o erro da questão, que está dizendo assim, tem muito barulho na rua, basicamente, ele coloca o it no lugar do there, beleza? Mais um erro. A gente sempre deve preferir o there ao it, ao you, a qualquer outro tipo de sujeito, quando se trata de a existência de algo, beleza? Então, o correto seria substituir esse it por there. Aí, there is a lot. Tananana. Beleza? Show? Vocês deveriam estar atentos que logo depois do there tem o is. E esse is, entre aspas, deveria concordar com people. Beleza? A gente sabe que people é o quê? People é pessoas, ou seja, plural. A forma correta aqui, então, deveria ser are, beleza? Então, quantas pessoas, né, estão esperando na sala de espera? Ah, na sala de espera, beleza? O correto aqui se deveria ser are. Na prova da iPhone tem muito essas brincadeiras, né, de colocar o sujeito e colocar o verbo que concorda de forma errada. Então, tem uma questãozinha na iPhone que é the policy, alguma coisa, que é a polícia. Aí diz assim, is, ou seja, a polícia está, a polícia é. Só que a polícia é uma instituição com várias pessoas, né? Então, o correto de concordar seria o are. Beleza? Nessa 6, o erro é na disponibilidade que ele coloca na frase. Ele inverte a posição do verbo e sujeito. Sempre que a gente tiver a estrutura do there, was alguma coisa, there is alguma coisa, lembrando, o there ele pode estar em qualquer tempo verbal, beleza? Sempre concordando com seus auxiliares. Ele, quando vem na estrutura com ing, a estrutura com um verbo no ing, que é o caso do swim, que é, né, nadando, o correto é colocar o sujeito real da frase logo à frente do verbo principal. Então, deveria ser there was a girl swim, que é nadando. Então, galera, na 7, né? Então, aqui diz que há alguns problemas, né? Aparenta existir alguns problemas. Então, quando tem problemas no plural, o seu verbo deve concordar no plural. Vocês concordam? Mas, veja que o seems, quando tem essa partículazinha S, ele significa parece. Parece, beleza? Então, o problema aqui é de concordância. A maneira correta deveria ser tirar esse S aqui e ficar seem, que significa parecem, safo? Então, parecem existir problemas, alguns problemas, beleza? Show? Então, a maneira correta deveria ser o M sem o S, beleza? Da mesma forma, se a gente retirasse esse Szinho aqui, então ficaria problema. Aí, de fato, a maneira correta deveria ser seems, beleza? Seems, ilha. Como já expliquei, eu só sei matar questão, né? Pronúncia sou péssimo. Então, na 8, o problema da 8 está no fato dele colocar esse there aqui. Esse there não tem necessidade de ter, beleza? Então, o correto deveria ser the door foi aberta. Safo? A 9. Então, galera, a 9, deixa eu apagar aqui. A 9, o erro dela foi em colocar esse do aqui.
Sempre quando a gente tiver o verbo have, ele não vai exigir para perguntas o auxiliar do, beleza? Porque ficaria como se fosse duplo auxiliar, entendeu? Então ficaria, a maneira correta seria have you uh, heard the news. Então ficaria meio que um pleonasmo, né? Uma repetição de sentenças, beleza? Que seria incorreto. Show? Então, na 9, perdão, a 10, né? Então vamos lá, a 10. Esse have aqui não deve ter ing, beleza? O correto deve ser have. Se trata aí de um verbo auxiliar. E a gente sabe que o auxiliar não vai pro modo ing, nesse caso aqui, né? Do have. Beleza. Na 11 é mais uma questão de preferência, né? Na língua inglesa. A gente não utiliza o had para quando vai fazer esse tipo de pergunta. O correto deveria ser did, beleza? Had, lembrando, é o passado de have. Show? Então, did é o que é o passado de do. Está perguntando aqui, ó, você fez uma boa viagem? Então, a maneira correta de se fazer essa pergunta seria o uso do did, beleza? Na 12, vamos lá. Galera, aqui é uma questão mais de estilística, né? Então, o correto aqui deveria ser I have, beleza? Sem essa utilização. Por quê? O motivo que o Suen dá é porque se trata aqui de um verbo, de uma ação, como se fosse uma ação fixa, uma ação intensa, beleza? E para esse tipo de ação, a gente não deve colocar o have curto, beleza? Esse apóstrofe aqui, sabe? Na 13, a 13 é basicamente perca de tempo, né? Porque quando ele diz eu estou tendo 3 irmãos, isso nem faz sentido. A maneira correta deve ser have, beleza? Até porque quando alguém tem, pertence a alguma coisa, a gente imagina que essa coisa é fixa ao longo do tempo. Então a gente trata aqui como se fosse no modo presente, normal, beleza? Beleza? Show? Aqui, essa 14, acho que a gente já fez uma questão parecida, que tem a ver com o verbo do, beleza? Então, quando a gente tem esse have aqui, a gente não coloca o do. Safo. Show. Na 15, have you got a pen? Sorry, I haven't got. Você tem uma caneta? Não, eu não tenho. Perdão, eu não tenho. Então, quando a gente está perguntando, a gente geralmente responde só com o sujeito e o modo auxiliar, o verbo auxiliar. Além do mais, esse got aqui não é permitido em respostas curtas, beleza? Então, a maneira correta deveria ser sorry, I haven't, beleza? Show? Esse got, galera, a gente não vai utilizar no passado, beleza? Na 16. Geralmente, ele é evitado no inglês quando se trata do passado. Então, é simplesmente I had cold last week, beleza? Na 17. Na 17 a gente vai ter o seguinte. Esse have deve ser um be. E qual é o be do inglês? Do you, né? Para o you. É are. Então, a maneira correta deve ser você está certa. Só que você está certa usando o verbo to be, o famoso verbo to be, né? Então, a maneira correta deveria ser o are. É mais uma questão de como se fala na língua inglesa, beleza? Então, a gente evita aí, para dizer sentenças assim, você está certo, isso está ok. Então, a gente utiliza aí o are, o verbo to be, né? Ao invés do verbo have, beleza? Agora a gente vai para uma coisa que diferencia bastante do português. No português a gente fala, no meu caso, né? João tem 20 anos. Só que no inglês, o verbo ter, nesse sentido de idade, é substituído
pelo verbo to be. Então, no inglês, ficaria até uma construção estranha no português, mas se a gente fosse comparar. No inglês, ficaria mais ou menos assim. Elas são 20 anos. Elas são 19 anos. Então, no inglês, a gente coloca o verbo to be ao invés do has ou have, beleza? Para falar de idade. Então, ela is. Beleza? Show? Então, pessoal, tinha dado um problema aqui, mas voltando, a 19. It's 37 quilos heavy. Heavy significa pesado. Então, na tradução livre, seria assim: isto é 37 quilos pesado. Não faz sentido. É que nem a gente pensar no português. Quando a gente quer tratar de alguma coisa, quanto alguma coisa pesa, a gente vai falar de peso. Literalmente, né? Então, isso tem 37 quilos de peso. E não isso tem 37 quilos de pesado. Na verdade, o heavy aqui deveria ser o verbo white, não sei se é assim que se pronuncia, white. Significa peso, né? A quantidade de medida de algo. Safo? Na 20, o correto deveria ser do you like. Isso daqui também é pouco tempo, né? A gente aprende lá nos primórdios que quando se trata de pergunta, a gente coloca o auxiliar. Então é do you like football? Nessa 21, o erro dela é colocar o auxiliar junto com o uso do can, beleza? Quando a gente trata aí de modal verbs, a gente deve sempre fazer a pergunta pelo modal verb. Então é can you alguma coisa. Você pode jogar futebol? Beleza? Então a maneira correta deveria ser essa. Na 22. Na 22 é a mesma coisa, né? Quando a gente está em frases negativas, a gente utiliza auxiliar. I don't like football. Ok? Safo? Na 23. O erro da 23 é utilizar o sou no final. Porque veja que o sujeito mudou. E quando o sujeito muda, a maneira correta de colocar é it. Lembrando, o sou é para quando é retomada a mesma frase, retomada a outra oração, vai ter o mesmo sujeito e praticamente a mesma sentença. Só que aí a gente utiliza o sou. Só que como o sujeito é diferente, a gente vai utilizar o it, beleza? E por último, ou seja, I like the saxophone e sempre gostei, né? Então aqui está dando uma ideia de gostar de algo. Quando fala de verbos de preferência, de gostar, uma ação deliberada, Max Weber, ele dá exemplos, por exemplo, do verbo think, que é pensar, do verbo fall também. A gente não pode substituir simplesmente pelo so, pelo it, né? Pelo that. Então, a maneira correta é sempre colocar esse... quando vai retomar, né, a frase, é sempre deixar o verbo have, beleza? Então, seria I have... não, I always... A maneira correta, perdão, seria I always have, beleza? Então, quando vai retomar esse tipo de verbo, a gente utiliza o have, beleza?